Que momento para o Fluminense, com Guerreiro Hércules novamente sendo o grande herói deste Flusão semifinalista do Mundial de Clubes. Olha, para o mais otimista do torcedor do Fluminense, era muito, muito difícil chegar aonde o Fluminense está e jogando muito bem, não se acovardando diante do Al Hilal, um time muito versátil, um time com muito mais poderio financeiro, um time bilionário, e o Fluminense está na semifinal do Mundial de Clubes para aguardar ou Palmeiras ou Chelsea, que se enfrentam logo mais às 10 horas da noite lá na Filadélfia. O Flusão está na semifinal e que momento histórico para Renato Gaúcho. Cada partida é elevada ao tom histórico de grande superação e de muita, muita capacidade. O Fluminense soube muito bem controlar o primeiro tempo e marcou um golaço com o Martinelli aos 40 do primeiro tempo, recebendo na área e chutando no ângulo do goleiro Bono num primeiro tempo de poucas oportunidades, mas com o Fluminense controlando as ações e deixando apenas o Al Hilal dar um susto naquele pênalti, nada a ver que o árbitro holandês marcou, mas graças à intervenção do VAR, o pênalti foi anulado, que seria um escândalo ter marcado o pênalti ali do Samuel Xavier no Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo foi um dos caras mais importantes ali, né, do time do Al Hilal, ao lado do Malcolm, que também batalhou bastante. O Fábio fazendo defesas importantes também. Isso é destacável demais. Aos 44 anos, um goleiro como o Fábio vivendo uma fase esplendorosa, mesmo com idade avançada, sendo uma das peças mais importantes de experiência nesse time, ao lado do monstro Thiago Silva, em mais um grande momento do da carreira do Thiago Silva, jogando uma semifinal de Mundial de Clubes com o Fluminense. E olha, jogo a jogo, pensamento assim, ó, devagar e sempre, mas também com foco e muita, muita determinação. O Fluminense que faz uma grande disputa de Mundial de Clubes, principalmente no mata-mata, vai conseguindo resultados importantes e agora o Al Hilal dá adeus à competição e o Fluminense segue vivo. Destaques para John Arias, destaque para Martinelli, destaque para Freitas e, claro, evidentemente, o destaque do talismã Hércules. E olha que muita gente vai ficar de olho nesses jogadores aí após o Mundial, porque o Fluminense está fazendo bonito. E que vitória, que momento do Fluminense classificado para a semifinal. Sobre o jogo, primeiro tempo, pouco, como eu falei, sobre o controle do Fluminense, poucas finalizações, Fluminense efetivo na hora que foi. Teve ainda o Cano, Jesus amado, o Cano perdeu um gol na cara do goleiro. Não pode, Cano, não pode. No vacilo do Renan Lodge na hora de recuar a bola para o goleiro Bono e ele desperdiçou a chance de fazer o gol, mas mesmo assim o Fluminense foi seguro de si, conseguiu o gol heróico com o Hércules, né? O Hércules marcando o segundo gol ali aos 25 do segundo tempo. Lembrando que quem marcou o gol do Al Hilal foi o Marcos Leonardo no comecinho do segundo tempo, né? E, claro, o Koulibaly sendo muito acionado. Aliás, o Koulibaly já tinha feito muitas situações de jogada aérea. O Fluminense estava muito mal na jogada aérea, deixando o zagueiro senegalês experiente, com estatura, ali muito livre na área. Ele teve um cabeceio que o Fábio fez uma defesaça, né? O Al Hilal com uma postura bem mais ofensiva no segundo tempo, inclusive finalizou bem mais que o Fluminense nas estatísticas, né? Foram 15 finalizações do Al Hilal na partida contra 10 do Fluminense, que vence com justiça, soube sofrer na hora que precisava e soube também ter muita resiliência. E as mexidas do Renato também deram muito certo, né? O Martinelli, amarelado, saiu, entrou o Hércules também. Uma pena que o Martinelli não joga a semifinal, tá suspenso, assim como o zagueiro Freitas, né?
O Freitas também tomou amarelo e também está suspenso para uma eventual semifinal, o argentino. Mas que momento, cara. Muito bacana ver o Fluminense mostrando superação, com muita maturidade. O Renato Gaúcho comandando essa equipe na questão anímica, na questão estratégica, quebrando bola na hora que tem que quebrar, defender na hora que tem que defender e atacar na hora que tem que atacar. Com o John Arias, olha, o John Arias, com certeza um dos principais jogadores desse Mundial de Clubes, sem sombra de dúvidas, tá? É um cara que literalmente orquestra esse meio de campo, ajuda demais o time do Fluminense na criação das jogadas. Samuel Xavier muito acionado, ainda teve oportunidade, o Bono fez uma defesa ali fantástica numa finalização do Samuel Xavier e realmente, né, saiu lesionado, depois o Guga entrou no lugar dele, né? Mas muito bacana ver, né, o time do Fluminense mostrando muita maturidade e essa síndrome de vira-lata que o brasileiro só vai lá para tomar sacolada, que tudo mais. Olha, o Brasil está fazendo um papel muito bonito nesse Mundial de Clubes, independente das eliminações de Botafogo e também do Flamengo. É uma campanha histórica e Mundial é isso, é jogo a jogo, cara. Tipo, é um campeonato de tiro curto, você tem que ter um nível de concentração lá no alto, você tem que ter foco, tem que saber defender na hora que tem que defender, na hora de atacar também, com muita estratégia, e o Fluminense foi muito competente. Competente com uma vitória maiúscula diante de um adversário novamente com muito mais poderio, né? E elenco. É um time de muitas estrelas, é um time muito bem treinado pelo Simone Inzaghi, que chegou ontem praticamente para comandar esse time. E, cara, é muito bacana ver o Fluminense fazendo história, escrevendo história, e ninguém esperava que o Fluminense ia chegar tão longe, né, no Mundial, e isso mostra, né, como o elenco do Fluminense também é um time de guerreiros, né, de muita resiliência, com uma boa zaga acertada, um meio de campo com bons jogadores, Bernal também controlando, é muito, muito massa ver, cara. Eu vou ser bem sincero, o Nonato também, outro jogador muito destacado desse time, e, cara, é realmente uma campanha para calar os críticos, evidentemente, e é claro que isso traz para o Fluminense mais grana, cara, e o mais importante, din-din, né? O Fluminense vai colecionando bons milhões de dólares com avanços de fase nesse Mundial. Claro que isso vai ajudar bastante para o elenco, para manter os jogadores, para premiar os jogadores, para tudo, cara. Isso é fantástico, cara. O torcedor do Fluminense está vivendo uma lua de mel sem fim com o time, e é muito bacana a torcida em Orlando puxando o time, apoiando, muitos torcedores presentes no estádio, e diante de um Al Hilal que a gente sabia que o Fluminense teria dificuldade. É um time muito forte em transição, com jogadores muito rápidos, com jogadores muito técnicos, né? É claro que a gente vê, né, o Fluminense também aproveitando os erros, as fragilidades do adversário, e também conseguindo ter muito êxito quando soube atacar, né? Das 3 finalizações que foram no gol do Fluminense, das 10 tentadas, 2 entraram tipo com estilo, né? O Fluminense com Hércules, guerreiro, é isso. É muito bacana ver o Fluminense caminhando neste Mundial de Clubes e fazendo história, e está na semifinal, aguardando agora Palmeiras ou Chelsea. Podemos ter uma semifinal de brasileiros, hein? Olha que coisa bacana. O Chelsea vai encarar o Palmeiras, né? Palmeiras encontrando o Chelsea depois daquela final do Mundial de Clubes disputada em fevereiro de 22, né, que valia a edição de 21 por conta da pandemia, né? O calendário teve que dar uma ajustada por conta da pandemia, né, do calendário apertado, né? O Palmeiras tem a chance da revanche, né? E, claro, com os desfalques na zaga, né? Murilo lesionado, Gustavo Gomes suspenso, Piquerez também suspenso. O Palmeiras também vai com tudo para cima do Chelsea, que não terá o Caicedo, né? O Caicedo não joga essa partida, né? Tá suspenso, né? Então vai ser muito bacana de acompanhar o Verdão aí neste jogo da noite de sexta-feira. Evidentemente, pessoal, que a classificação do Fluminense mostra também que é um time que
o Renato Gaúcho é um ótimo gestor. A gente pode falar que o Renato Gaúcho é um treinador, muitos falam que é preguiçoso, que não é um estudioso, né? Mas tem mostrado muito valor aí do que ele está fazendo com essa equipe no Mundial de Clubes. É o que eu falo, é um campeonato de tiro curto, tem que ter concentração, tem que ter foco, tem que ter muita estratégia montada, e o Renato está saindo muito bem, né? Bem demais. E é evidente que isso vem trazendo bons frutos ao Fluminense, que começou jogando bem contra o Borussia, né? É, poderia ter vencido naquele empate sem gols, dominou o Borussia Dortmund, depois tomou aquele susto com o time do Hyundai, né, da Coreia do Sul, conseguiu a virada, depois teve um jogo bastante abaixo contra uma Mamelodi Sundowns, né, onde ainda flertou com uma derrota, mas conseguiu segurar o resultado de empate, e aí contra a Inter de Milão, jogando muito bem, e agora contra o Al Hilal novamente tendo uma atuação de gala de seus jogadores, mais uma vez o Flusão construindo e escrevendo sua história neste Mundial de Clubes muito bacana, e é claro que a chance de ter brasileiro agora na final está cada vez maior. Então vamos ficar de olho ligado, porque olha, possibilidade é muito grande o futebol brasileiro sendo apresentado para o mundo, principalmente para os europeus tão céticos, né? Em relação a essa questão do Mundial de Clubes, e até pra gente, cara, isso é muito importante, né? Isso mostra a força do futebol, clubismo à parte, entendeu? Eu não sou torcedor do Fluminense, mas eu tô aqui para criar conteúdo para destacar isso, né? Doa quem doer. O Fluminense tem sim feito um papel muito importante. A liderança do time, a gestão do grupo para essa campanha tem tudo para caminhar e conseguir cada vez mais resultados positivo. Se vai ser campeão ou não, isso é outra questão, mas é evidente que estar numa semifinal de um Mundial de Clubes, esse primeiro Mundial com 32 times, né, numa organização da FIFA, numa situação tipo de você ter uma exposição que você tem, né, todo mundo tá te vendo, e você conseguir fazer isso, claro que é muito gratificante e honroso, né? Pelo Fluminense estar vivendo esse grande momento. Uma vitória maiúscula, hein? Botando os sauditas de volta para casa, o Fluminense segue com o sonho do Mundial de Clubes. E agora vamos analisar o Palmeiras, hein? Após aqui a partida, estou de volta aqui para criar mais um conteúdo aqui para a gente resenhar bastante sobre esse jogo. E olha, o Fluminense soube muito bem defender, sofreu, tomou pressão, mas principalmente não deixou de atacar, não deixou de assumir suas responsabilidades, e não tem essa, cara. Quando é jogo de campeonato valendo grana ainda, meu, você tem que jogar da forma mais estratégica possível. O Fluminense tem cumprido muito bem. É isso aí, pessoal. Volto em breve com mais um vídeo aqui no canal. Deixa o like, se inscreva no canal e bora para mais resenhas, hein? Até o próximo conteúdo por aqui. Tchau, tchau.